O que o feriado representa para você? Ou até mesmo o final de semana? O que os finais de semana representam para você? Ou as férias, as tão esperadas férias? O que isso significa na sua vida? Qual é o sentimento presente quando você pensa que o final de semana está chegando? Ou que tem um feriado e ele vai ser prolongado e você vai poder ficar quinta, sexta, sábado e domingo afastado da sua rotina normal de trabalho, de afazeres diários. O que você sente quando você pensa sobre tudo isso? Você fica muito feliz, você fica entusiasmada, você fica radiante, você fica ansiosa para viver tudo isso, porque afinal de contas, o final de semana, as férias, os feriados são os únicos momentos em que você se sente feliz realmente, em que você pode fazer aquilo que você realmente quer, que você sente que a sua vida tem sentido, que a sua vida tem prazer, que é gostoso, enfim. Quais são os pensamentos e os sentimentos que estão envolvidos aí nessa questão de feriados e finais de semana? É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo, e não é à toa que eu estou fazendo ele hoje, quinta-feira, que é feriado. E eu quero ser breve porque eu sei que na semana que tem feriado o foco já fica muito mais disperso, então eu quero fazer um vídeo mais curtinho aqui, mais direto ao ponto. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, hábitos, rotina e um aglomerado de conteúdos necessários para que você tenha uma vida mais equilibrada, com sentido e uma rotina impecável. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você já se inscreva. É só um cliquezinho super rápido aqui no botão abaixo e é muito importante que você seja inscrito aqui no canal. Bom, voltando ao assunto, o que eu queria dizer é que a gente precisa sim analisar quais são os sentimentos, os pensamentos, as emoções relacionadas com o final de semana, com o feriado, com as férias. E por que eu tô propondo aqui uma certa reflexão sobre tudo isso? Normalmente, quando a gente está vivendo uma rotina que está desalinhada, desequilibrada, insatisfatória pra gente, quando a gente não vê sentido naquilo que a gente faz, quando a gente não está, de certa forma, engajada com a nossa própria vida, quando a gente não gosta de tudo que a gente vive, daquilo que a gente faz todos os dias, quando os nossos hábitos não são recompensadores pra gente, quando a gente tá só sobrevivendo dentro da nossa própria vida, a gente vai esperar muito por esses momentos de finais de semana, de feriados, de férias. E basicamente são só esses momentos que eu vou considerar que são os bons momentos da minha vida, que é onde eu posso ficar um pouco mais livre, que é onde eu posso me afastar da minha rotina, do meu trabalho, do que eu vivo todos os dias. Mas eu não sei se você já parou para fazer uma análise um pouco diferente em relação a isso, no sentido de você parar para pensar se realmente esse é o objetivo da vida, se é pra gente ser, digamos assim, tristes, sobrecarregadas, ansiosas, estressadas 5 dias na semana e 2 dias a gente fica feliz, a gente fica leve, a gente fica despreocupada. Será que é mesmo pra gente ficar o ano todo vivendo uma vida, uma rotina, tendo hábitos que a gente não gosta, que a gente não percebe que aquilo ali realmente faz sentido pra gente, estressada, ansiosa, compensando, pra daí a gente tirar 30 dias de folga, de férias no final do ano, viver uma vida, no geral, de insatisfação para em poucos momentos pontuais a gente ter uma satisfação, uma alegria, um prazer. Será que a vida é para ser assim mesmo? Será que é isso que é pra gente viver? E eu tô propondo essa reflexão porque eu já vivi os dois lados da moeda. Quando eu estava lá atendendo ainda como dentista, quando eu trabalhava, quando eu não gostava da minha rotina, quando a minha mentalidade não era trabalhada, quando basicamente eu não tinha prioridades muito bem definidas, eu procrastinava muito, eu estava ansiosa, eu estava fazendo muita compensação, eu estava com hábitos péssimos, eu estava com um pé lá no burnout. Então assim, quando a minha vida estava todo esse caos, o que eu mais gostava era quando chegava o dia que eu não precisava mais ir pro meu trabalho, quando chegava o final de semana, quando chegava a sexta-feira, se eu não precisasse trabalhar no sábado, ou sábado depois do almoço, que era quando eu finalizei o expediente, e eu ia poder finalmente descansar um pouco, sábado à tarde e domingo. Ou quando tinha um feriado, ou quando tinha alguns dias de férias, né, de descanso, que ia viajar, enfim, esses eram os momentos em que eu estava feliz, em que eu estava mais leve, em que eu ia descansar. Só que no geral, se eu colocasse na balança, era muito desproporcional. A maior parte do tempo eu estava insatisfeita, eu estava incomodada, eu estava ansiosa, eu estava estressada. A maior parte do tempo eu estava vivendo uma vida insatisfatória.
Em contrapartida, eu tinha alguns momentos, alguns poucos dias, alguns poucos períodos em que eu estava mais feliz. E ainda nesses períodos eu usava para dormir muito, ou talvez até mesmo para beber muito, para comer muito, enfim, para fazer essas compensações, no sentido de eu preciso aproveitar ao máximo a minha vida, esses momentos, porque aqui é que eu encontro a minha felicidade, aqui que é gostoso, e aí a gente exagera em tudo, porque a nossa vida, a nossa rotina é tão ruim no nosso dia a dia em geral, que aí a gente quer exagerar, a gente quer colocar o pé na jaca mesmo e fazer tudo em excesso, e isso não é nada saudável, isso não existe equilíbrio em fazer isso. A gente está simplesmente inconsciente do nosso estado atual, da nossa vida, da nossa rotina, e a gente está buscando compensações, buscando prazeres ali que possam me mostrar que a vida vale a pena, sendo que na verdade eu tenho um monte de problema que não foi resolvido, que não foi olhado, que não foi trabalhado, e é por isso que a minha vida tá tão desequilibrada e tão insatisfatória. E isso tudo, todo esse contexto só mudou na minha vida quando eu fui trabalhando na minha mentalidade e aos poucos eu fui mudando os meus hábitos, a minha rotina e a minha vida como um todo. Então, por exemplo, hoje pra mim já não faz muita diferença que dia da semana que é, não faz muita diferença se é feriado, se é final de semana, não faz muita diferença pra mim, porque atualmente eu estou fazendo algo que eu vejo sentido, fazendo algo que eu quero estar fazendo, que é prazeroso, que é satisfatório pra mim. A minha rotina como um todo, ela está interligada, ela está intencional. Os meus hábitos, eles foram selecionados, eles foram organizados dentro da minha rotina de acordo com a vida que eu desejo viver, ou seja, de acordo com os meus objetivos. Então eu sei que eu tenho um propósito na minha vida e eu tô alinhando as minhas ações, os meus comportamentos de acordo com isso. Então a minha rotina hoje em dia ela é muito mais leve, mais intencional, ela é muito mais gostosa. Eu amo absolutamente tudo que eu vivo. Então é por isso que não faz muita diferença pra mim se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é quinta, se é feriado, se é férias, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa. É claro que tem os momentos de descanso, tem os momentos de deixar de lado o celular, telas, né, pra gente conseguir ficar ali um pouco desligado, isso é muito importante. Mas eu não tenho mais aquela necessidade que eu tinha de sair correndo pro final de semana, de sair correndo, me aliviar um pouco no feriado. Não sei se você consegue entender isso que eu tô falando, mas se você já passou por situações assim, ou se você está vivendo talvez esse contexto, você vai se identificar e você vai conseguir entender. É muito nítido quando a gente fica comemorando na sexta-feira que a gente quer o final de semana. E normalmente a gente quer o final de semana por isso, porque a gente não está satisfeita com o que a gente está vivendo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então a gente precisa parar e fazer uma análise, porque a vida é muito mais do que ficar esperando o final de semana. A vida é muito mais do que ficar esperando as férias. A gente precisa trabalhar nossa mentalidade pra gente entender as nossas habilidades, as nossas facilidades, sobre o nosso propósito, sobre aquilo que a gente gosta de fazer, sobre aquilo que a gente quer fazer. E aí com isso a gente vai construindo uma disciplina, uma constância, uma rotina alinhada, uma rotina mais equilibrada. A gente vai construindo uma vida intencional que faça sentido pra gente. E a gente vai sentir muita satisfação em seguir tudo isso que a gente estipulou, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo e a gente quer estar ali fazendo exatamente aquilo. E aí acaba que não tem mais sentido a gente ficar correndo pro final de semana, enchendo a cara, comendo um monte de porcaria, comendo em excesso, fazendo coisas que a gente olha pra trás e pensa, pra que isso? Não tem necessidade nenhuma. Sair correndo pra fofocar numa mesa de bar, né? Pra se encontrar com outras pessoas, pra reclamar do trabalho. Enfim, essas coisas não fazem mais sentido, porque você tá vivendo uma vida completamente diferente, uma fase completamente diferente. E isso traz muito mais sentido e satisfação pra sua vida. Você vai ficar muito melhor fisicamente e mentalmente, você vai cuidar muito mais de você, você vai se priorizar, enfim. Todas as coisas vão começar a se encaixar quando de fato você estiver vivendo a vida que você quer viver, a vida que faz sentido pra você, é uma vida que você ame, que você deseja estar ali todos os dias, independente se é domingo, se é segunda, se é férias. Você quer seguir os seus hábitos porque você ama aquilo que você está se tornando e aquilo que você está construindo. Então o que eu quero que você entenda é que essa necessidade, essa ansiedade para chegar o final de semana, o feriado, as férias, isso não é algo legal. Quando eu vivia, né, todo esse contexto, eu realmente achava que era algo legal, essa euforia, né, essa espera ansiosa pelo final de semana. Se eu tivesse férias, então, ou uma viagem, alguma coisa assim,
nossa, contava os dias, as horas, os minutos para chegar. E depois eu consegui perceber que isso não era saudável. Porque aí a gente entra naquele looping de querer aproveitar ao máximo todas as coisas e fazer tudo com tanta intensidade que a gente acaba atropelando tudo e a gente nem vive aquele momento de descanso, de férias da melhor forma, porque a gente quer fazer tanta coisa que a gente acaba transformando aquilo num caos excessivo e cansativo de tantas atividades. Aí eu quero fazer isso, eu quero fazer passeio, eu quero sair, quero comer, quero beber, quero ir na festa, quero ir na... Enfim, eu quero fazer tudo o que eu possa fazer porque é isso aqui que me deixa feliz. E só depois que eu saí daquele contexto caótico que eu consegui perceber o quanto isso era conturbado e o quanto isso não era legal, não era benéfico. No momento parecia que era, porque eu estava fazendo uma compensação. Eu estava tentando compensar a minha vida, a minha rotina insatisfatória naquela viagem, naquele descanso, naquelas férias, naquele feriado, naquele evento. E tudo isso acaba sendo muito mais prejudicial para a nossa vida do que benéfico. Porque o objetivo é justamente que a gente ame a nossa jornada, o nosso processo, que a gente consiga estar ali de fato envolvidas com o que a gente está construindo, com o que a gente está vivendo. Então, por isso que eu falei que eu já vivi os dois lados da moeda. Então eu posso te falar com toda certeza que quando você desenvolver uma mentalidade diferente, quando você entender, quando você conseguir começar a alinhar a sua vida de forma que aquilo faça mais sentido pra você, você vai perceber a diferença que eu estou falando. E você vai perceber como vai mudar a definição de feriado, de final de semana, de férias pra você. Porque eu não tô falando que hoje em dia eu não gosto mais de tirar férias, de viajar ou de um final de semana. Acontece que eu consigo aproveitar muito melhor, inclusive, esses momentos de viagens, de férias, de final de semana, até mesmo de feriado. Porque eu consigo descansar, eu consigo trabalhar, eu consigo usar o tempo para fazer alguma coisa que eu precise ou que eu queira. Então eu consigo equilibrar a minha vida como um todo de uma forma muito mais inteligente, eu diria. E aí eu consigo, por exemplo, ter um raciocínio lógico de pensar que aquela viagem não é o fim do mundo, as coisas não vão acabar porque eu estou ali, eu não preciso fazer tudo aquilo. Eu posso analisar, eu posso fazer, eu posso ter mais leveza, mais tranquilidade, mais descanso, eu posso fazer o que eu quero fazer, mas assim, com mais moderação, com mais, sabe, sem ficar atropelando as coisas, sem aquele desespero de querer aproveitar, que a gente sabe que aquilo é da compensação de uma vida que tá ruim, que tá caótica, que tá insatisfatória, sabe? Então, assim, eu sugiro que você olhe pra sua vida, eu sugiro que você olhe pra sua rotina, pro sentimento, né, do feriado, do final de semana, e você analise o que você vem sentindo, o que você vem pensando, porque a gente precisa, assim, olhar e fazer essa reflexão sobre a nossa vida para que a gente possa alinhar, colocar as coisas no lugar, para que a gente possa se desenvolver e construir uma vida satisfatória, que vale a pena mesmo a gente estar ali vivendo. Bom, eu espero que você tenha compreendido o meu recado nesse vídeo. Eu tentei fazer um vídeo mais rápido, mas como você pode ver, eu começo a falar e eu acabo me empolgando. Mas mesmo assim, mesmo hoje sendo feriado, espero que você assista esse vídeo até aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa um like aqui embaixo pra me sinalizar se você gostou desse conteúdo ou não. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E também compartilha com um amigo, com algum conhecido, com seu parceiro, com alguém da sua família, com qualquer pessoa que possa se identificar também com esse conteúdo. Assim, esse vídeo chega pra mais pessoas e isso contribui demais pro meu trabalho aqui no canal. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.